examinando as Escrituras. Agora, o livro do profeta Isaías nos encaminhou para um tema a ser agora estudado amplamente em diversos outros livros das Escrituras, da Bíblia, a respeito do dia do Senhor. Então, nós vamos aqui, como uma forma de prosseguir examinando as Escrituras, a partir do enfoque que foi dado lá no livro do profeta Isaías, nós vamos agora abordar o tema da vinda do Senhor, do dia do Senhor. Vamos entender realmente esta mensagem e vamos observar que já desde ali dos dias do apóstolo Paulo, ou seja, da igreja chamada como primitiva do primeiro século, já havia esse tema como talvez o tema principal, o tema principal do enfoque do apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses. Mas também podemos observar como um dos temas principais que estavam sendo ensinados, pregados ali no primeiro século. Seria um tema importantíssimo a ser destacado. Nós vimos que Isaías vai sempre se encaminhando para esse tema. Ele, após abordar algumas mensagens do seu tempo para algumas nações, algumas situações em Israel também, ele volta a visão para a manifestação do Messias, Jesus, e a respeito do dia do Senhor. Então vamos agora ler 2 Tessalonicenses. Vamos tentar trabalhar toda esta carta, mas nós iremos iniciar pelo capítulo 2, versículo 1. E assim vamos abordar esse tema, que é o tema específico, central, principal dessa epístola paulina, que é o tema da vinda do Senhor. É o tema do dia do Senhor, a volta de Jesus, e vamos então tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que nós precisamos fazer, sempre estar renovando, restaurando esta visão, esta revelação, para que possamos saber a respeito da nossa conduta, da nossa atitude dentro desta revelação, destes dias que estamos vivendo, entendermos o nosso tempo, entendermos realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então veja bem como esse tema estava ali presente. Estava sendo discutido este tema e Paulo está aqui enviando uma carta para esclarecer a verdade, a realidade e como eles deveriam se comportar. Eles não poderiam abandonar o seu trabalho, abandonar a família, a vida em sociedade, cometer nenhuma atitude extravagante e extrapolar ali os meios de vida, de paz, de tranquilidade, supondo que o dia do Senhor já estava chegando, ou já teria chegado, então eles teriam que abandonar o estilo de vida normal do seu país, da sua cidade, da terra, tendo em vista o fim de todas as coisas. Então Paulo quer colocar os pingos nos is, esclarecer a situação. E o tema é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Este é o tema. Então nós realmente aguardamos a vinda do Senhor, iremos nos reunir com Ele. A nossa salvação significa
que o nosso nome está escrito nos céus e que nós teremos um lar no céu. Tudo que ele herdou, nós herdaremos juntos. Ele nos apresenta ao Pai como irmãos e assim somos recebidos nos céus como Cristo é recebido. E tudo que ele toma posse, nós também somos copartícipes, recebemos juntos com ele a herança. Então isso é algo tremendo, maravilhoso, mas que deve ser entendido. De que forma será, como devemos viver, aguardando a vinda de Cristo, o que irá acontecer, alguns sinais, alguma advertência, como devemos proceder nesse interregno entre este momento da fé e a volta de Cristo. Então, não vos demovais da vossa mente com facilidade, então do vosso estilo de vida, da vossa educação, da maneira como trabalhamos, como nos casamos, como realizamos e vivemos em sociedade. Nem vos perturbeis, não comecem a fazer coisas diferentes, vender coisas, ir para outros lugares. Não saia da sua tranquilidade que você está agora. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não vos movimenteis. Não deixem de fazer o que vocês estão fazendo normalmente, dentro da cultura, dentro da sociedade, estudando, trabalhando. Por quê? Mesmo que alguém diga que há um espírito revelando, um espírito, um anjo falando, não devemos abandonar, como diz a palavra, a nossa fé, o evangelho da palavra das Escrituras, porque se vier, mesmo que seja um espírito, um anjo do céu, anunciando outro evangelho diferente deste, da palavra das Escrituras, que nós estamos lendo, nos baseando sempre, que seja anátema, seja maldito, que não tenha valor, não deve ser ouvido, deve ser desprezado. Quer por palavra, quer por epístola. Não pode ter circulando outros modelos de direção, de ensino, outras doutrinas diferentes dessa dos apóstolos, de Jesus, da palavra, das Escrituras. Quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E a grande questão é como é colocado esse enfoque a respeito do dia do Senhor, que nós lemos em Isaías capítulo 2 e que está nos levando a este aprofundamento desse tema, o dia do Senhor, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Este é o tema. Ninguém de nenhum modo vos engane. Então nós temos que saber como pregar. Vamos pregar da maneira correta. Vamos pregar aqui na unção do Espírito Santo, na sabedoria de Deus, de acordo com as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos falar corretamente. Não vos engane. Que ninguém vos engane de nenhum modo. Fique na palavra. Fique aqui examinando as Escrituras conosco, para que você não seja enganado. Então vamos pregar da maneira correta. Diz assim o versículo 3: porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes de Jesus voltar, antes do dia do Senhor, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, vai se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, que trará um momento de apostasia. Então, como nós nos referimos no estudo anterior a respeito de Isaías capítulo 2, antes que venha o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus, venha para a terra, antes disso, subirá do inferno para a terra o homem da iniquidade, o filho da perdição, o diabo. Você, quando abre lá no livro de Gênesis, você lê a respeito da criação de todas as coisas, nos céus e na terra, e de repente, lá no Jardim do Éden, surge a serpente, o diabo,
o qual, mentindo desde o princípio, engana o primeiro casal e os leva a desobedecer a Deus, leva ao pecado. Pecado, desobediência à palavra de Deus, descumprir a ordem de Deus, descumprir os mandamentos de Deus. E Deus então disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque o dia que comerem vocês morrerão. Então o diabo, a serpente, leva-os à tentação de comer, e ali eles então cometem o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, de onde vem essa serpente? De onde vem o diabo? Nós temos ali já na criação algum detalhe, já uma revelação sobre isso. Deus criou os céus, Deus criou a terra, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, é mencionado um abismo, que é, na verdade, o inferno, para onde foram lançados anjos que pecaram, anjos caídos, anjos que não respeitaram os seus limites, e o próprio diabo, a serpente, Satanás, foi lançado ali no abismo. E ele, então, passou a ter este acesso entre o abismo e a terra. Então, a manifestação da apostasia revelada pela ação do homem da iniquidade, o filho da perdição, é justamente o momento em que Deus vai dar autorização para que estes seres liderados pelo diabo, lá do abismo, venham para a terra. Então, o que vem primeiro? Antes da volta de Jesus, a grande tribulação, a apostasia, é o que está aqui anunciado na palavra de Deus. Não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá, antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então haverá uma permissão de Deus para que, assim como houve permissão lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, para que o diabo chegasse até a mulher e a partir dali ao homem e os levasse à tentação, ao mal, ao pecado e à queda, haverá um grande período de tentação sobre a terra, antes que venha o dia do Senhor, antes da volta, da vinda, versículo 1, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, antes que venha o Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele aconteça, virá um período de tribulação, virá um período de apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele age aqui com tanta mentira que então os homens, as mulheres na terra, terão aquela permissão que Deus deu lá no Jardim do Éden, para que eles fossem provados, para que eles caíssem em tentação, para que eles ouvissem a voz de Deus, mas aparentemente aconteceu o que houve na história de Jó. Quando Deus diz que o diabo andava rodeando, passeando pela terra, observando. Então, o diabo fica requerendo o direito de tentar o homem, pondo à prova a sua fidelidade a Deus. E há esta escritura dando esta permissão para que o homem seja tentado. Todo aquele que vem à terra seja tentado. Jesus, ao chegar na terra, antes de iniciar o seu ministério, ele é tentado pelo diabo no deserto. Os homens são tentados. Adão e Eva foram tentados no Jardim do Éden. E você lembra da história de Jó, que o diabo passeando, rodeando a terra, Deus pergunta: você viu meu servo Jó?
Porque o diabo vai estar vendo todos os homens e todas as mulheres, requerendo esse direito. Então o diabo requer ali um momento de provar, de tentar Jó, para ver se Jó iria blasfemar contra Deus, iria abandonar a Deus, abandonando a fé. Então é isso que nós vamos ver aqui. Um momento em que Deus dará permissão ao diabo para que ele se pareça com Deus e possa tentar, possa provar toda a humanidade. Então todas as forças possíveis do inferno, lá do precipício, do abismo, subirão junto com o diabo. Todos os demônios. Lá em Apocalipse nós vamos trabalhar o texto que vai falar do anjo que tinha a chave do abismo e liberou uma fumaça de demônios. Então todos juntos, tentando os homens da terra, os habitantes da terra. O diabo tentando provar que o homem é como ele, é mentiroso, é falso, que é interesseiro e que por uma oferta um pouco mais subjetiva, que ofereça um pouco mais de poder, que ofereça algo mais de riqueza ao homem, ele vai trocar Deus por isso. Porque o homem tem um coração falso, o homem tem um coração enganoso. O diabo vai fazer então, vai estar sempre rodeando, sempre buscando a quem possa tragar, nessa atitude de tentar, de iludir, de enganar. Lá em Apocalipse também nós vamos ver a palavra dizendo que o diabo saiu para enganar todas as nações da terra e juntá-las contra Deus. E é isso aqui que Paulo está dizendo, que antes da vinda de Jesus serão soltos os demônios do inferno, o diabo, seus anjos, liderados por esse homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, sendo Deus, sendo culto e falando de bem, de paz, de amor, não agrada ao diabo. Não é isso que o diabo quer. O diabo quer mentira, ódio. O diabo quer roubar as riquezas das nações, quer escravidão, quer violência, quer guerra. E é isso que ele vai fazer, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Falando, nós vamos ver lá no Apocalipse palavras arrogantes, blasfemas, mas que ele pensa que vai cativar a humanidade, que a humanidade vai ceder a uma palavra mais convincente, que dê mais ofertas, porque é isso que o homem quer, porque o homem é ganancioso, o homem é um explorador, o homem é falso, o homem só agrada quem lhe paga, quem lhe dá mais, ele se vende, que ele não é fiel, ele não tem fidelidade, o homem não tem compromisso, o homem não é sincero. Então existe já essa tensão, dessa tentação do diabo lá desde o Éden, e que vai então explodir, vai alcançar seu ápice nesse momento. Então nós só podemos falar da volta de Jesus falando primeiro deste tempo de apostasia. Isso nós falaremos, se Deus quiser, em nome de Jesus, nos próximos estudos. Vamos neste momento orar pela salvação, pela conversão, pelo arrependimento, e que todas as nações da terra venham a ouvir esta palavra, venham a se converter do seu mau caminho, vençam o diabo que os acusa constantemente diante de Deus para serem redimidos pelo sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos por amor, Senhor, a todas as vidas da terra, pedindo a Deus, todos chegam ao arrependimento, à salvação, a Deus, e venham a ter seus pecados perdoados, sejam redimidos, venham a te conhecer e te amar, Senhor. Nós oramos pela vitória, Senhor, da tua palavra, que chegue a todos os povos, Senhor, e que haja luz sobre toda a terra. Ó Deus, que haja o final das guerras, da maldade, da mentira do diabo, e que prevaleça o teu amor,
a tua bondade, a tua vontade, Senhor, em todas as nações. Abençoa toda a terra. Nós oramos com amor por todas as nações, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.